Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Maicon Cisoto e vim ajudar você a conseguir a sua aprovação em Cálculo 1. E como eu vou fazer isso? Eu não, né? Você vai fazer isso. Mas como eu vou te ajudar? Resolvendo o livro do Stuart. Eu estou resolvendo todas as questões do Stuart, tá? E eu já estou aqui resolvendo a questão número 38 da primeira secção do Stuart, a seção 1.1, onde ele fala ali de funções e modelo. Tá bem? A questão 38, eu não vou abrir o livro aqui agora, tá? Mas a questão 38 é uma questão referente a domínio e a imagem. Então a gente não precisa ficar lendo ali, basta eu te falar o que ele está te cobrando, tá bom? Ou você pode baixar o livro, eu deixei ele na descrição aí num link, você pode clicar nele e baixar o livro e ir lá na questão número 38. Tá bem, gente? E o que eu vou resolver aqui? Ele pergunta assim, ó, o que é? O que é não? Qual é o domínio dessa minha função ali? É uma função h de x. E qual é também a imagem? Beleza? Vamos lá para a nossa primeira dica aqui, né? Porque não é só resolver a questão, senão você não consegue a sua aprovação. Só resolvendo a questão você não consegue. Você tem que construir o cálculo dentro de você. Tá bom? E na verdade é isso que o livro faz, né? Se você tem me acompanhado aí já algumas aulas, o livro constrói o cálculo dentro de você, dando sempre um detalhe a mais a cada questão que ele te cobra. Nesse caso aqui, ó, ele estava cobrando 30, na questão 35, 36, 37, ele estava te cobrando a sua noção referente ao domínio, e agora ele aumentou um pouquinho, ele quer saber o domínio e a imagem, e ainda te pede um esboço de um gráfico, tá bem? O esboço desse gráfico aqui. Gente, primeiro eu vou encontrar o domínio, então, porque a gente já estava fazendo isso nas outras aulas, né? Você pode dar uma olhada ali, o nome do meu curso que eu coloquei ali é Abstrações Matemáticas, onde eu vou resolver todas as questões, inclusive tem um Instagram também, e eu fico publicando dicas, enfim. E agora eu vou resolver essa com vocês, e daí eu vou colocar mais um detalhe que foi dado aqui, e depois também eu vou falar a respeito do esboço do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui então. Primeiro que se ele colocou para você calcular o domínio e o domínio não é para todos os valores de x, você tem que fazer então um procedimento algébrico, um procedimento matemático para você encontrar, né? Qual é a minha restrição nessa função aqui? A única restrição é que os valores dentro da minha raiz quadrada, eles têm que ser maior do que zero, maior ou igual a zero. Então é maior ou igual a zero, e os valores são esses aqui. Os valores é menos 4, perdão, 4 menos x ao quadrado. Tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Qual é o processo que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o 4 para o outro lado, aí meu x vai ficar negativo. Tá como se fosse resolver uma igualdade mesmo, né? Aí agora eu vou. Opa, o 4 fica negativo também. Eu vou inverter o meu sinal, e invertendo o meu sinal, eles ficam positivos, sem problema. Mas agora acontece o seguinte, ó. Quando eu tirar a minha raiz, então eu tiro a raiz de x ao quadrado, do outro lado eu tiro a raiz de 4, desse lado aqui vai ser mais ou menos 2. E aqui vai ser mais ou menos x. Beleza? Mas qual é a consequência disso? Se você olhar aqui o primeiro valor, a consequência disso, de ser mais ou menos, né? O meu x, ele vai ter valores menores do que o 2 positivo, e o meu x também ele vai ser maior do que o 2 negativo, tá? Por quê? Porque eu vou acabar fazendo o quê? Por ser negativo, eu vou precisar inverter a minha igualdade, né? A minha desigualdade, né? A minha inequação. E invertendo ela, o que acontece? Eu troco também o valor, o sinal do x e nesse processo, tá? Então significa que o domínio então são os valores de x, ele é x pertencente aos reais, não são todos reais, tem uma restrição ali, tal que x esteja entre, ele está entre, vamos ver aqui, ele é maior do que menos 2 e menor do que 2. Então eu posso pôr ele entre, ó. Eu coloco ele entre, dele vai ficar assim, ó. Então ele é maior do que menos 2 e ele é menor do que 2, tendo o 2 pertencente aqui, tá bom? Vou fazer um esboço já aqui do lado para o meu domínio. Como que faria isso? Seria uma coisa x, y,
Então, ele estaria daqui até aqui. Lembrando, gente, que é um esboço, tá? Não fica muito preso em fazer as coisas muito precisas no começo. Depois você vai ter um processo de fazer as coisas precisas, tá? Então, o meu domínio é toda essa região aqui. Beleza? E a minha imagem, tá? Teve um pessoal que falou ali que era só você substituir os valores do x aqui nas duas pontas que você encontra. Não, na verdade não é isso não, né? Na verdade, para você calcular a sua imagem, você tem que saber a validade dos valores da função. Então, eu vou voltar lá e observar minha função. Primeiro, o meu h de x nunca vai ser negativo, né? Ele jamais vai ter valores negativos. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Então, ele não vai ter valores nessa região aqui. Então, ele está sempre acima disso. E a outra coisa que eu vou olhar é dentro da raiz, gente. Qual é o maior valor que eu consigo ali dentro da minha raiz? Tá? O maior valor que eu consigo dentro da minha raiz é 4. E quando isso acontece? Isso acontece quando o meu x ele é igual a zero, nesse ponto aqui, né? Então, seja ele vai ser raiz de 4, quando eu faço o x, o h de x para o x igual a zero, dentro da raiz de 4, nesse caso, então ele vai ser 2. Então, o que eu sei disso? O ponto onde ele vai ter o maior valor. O ponto 2, né? Ali no y ou no h de x. Então, no ponto 2, o h de x tem o seu maior valor. Então, ele é um dos limites de quem? Da minha imagem. Tá? Então, a minha imagem, ou os valores de h, eles são h de x tal que... Opa! H de x pertencente aos reais tal que h de x, ou h, ou y, não tem problema, esteja entre quem? Ele tem valores abaixo do 2, então aqui, opa, tá certo? Ah, não, ele é invertido aqui, né? Então ele é assim, tá bem? Diferente do de cima, não, igual ao do de cima. Então ele é valores maiores do que zero, a gente já sabe, né? Então ele vem aqui e ele jamais vai passar do meu 2 positivo. Beleza? E teria como ser negativo? Não, não teria. Tá bem? Então, realizando esse processo aqui, eu usei duas cores, né, só para destacar aí para vocês. Eu fiz, eu encontrei a minha imagem. Então, eu voltei a olhar para quem? Eu voltei a olhar para a função, porque eu tenho que saber realmente a imagem. Então, eu olho a função toda. Eu não separo pedaços dela para saber a restrição. Tá bem? E a outra coisa que eu preciso saber agora é qual é o formato dessa coisa aqui. É uma reta? É uma circunferência? O que é isso daqui? Como é que eu esboçaria isso? Eu posso começar a jogar valores, né? Então, um dos valores que você vai encontrar, por exemplo, quando você coloca ele igual a menos 2 ou igual a 2, é aqui o h de x sendo zero. Então, são esses pontos aqui. Aí você pode fazer o h de 1, o h de meio, elevar ao quadrado, tirar a raiz, tá bom? Mas se você lembrar qual é o formato do gráfico da raiz quadrada, ele é uma coisa assim, gente. Tá? Ele seria uma semiparábola não, né? Uma parábola invertida, ou um raio de circunferência invertido ali com alguns limites, tá? Então, ele não vai ser uma reta que vai chegar direto até o 2. Ele vai ser uma coisa curvada e com essa parábola, com a concavidade para baixo, tá bem? Por que isso? Porque os valores aqui da minha raiz são todos também positivos. Então, ela tem a minha inclinaçãozinha com a concavidade para baixo. Tá? Então, ele vai fazer esse formato do menos 2 até o 2. Beleza? E pelo fato de ser de dentro aqui ser uma função quadrada, ela também é uma função simétrica. Então, os valores agora do outro lado, o que acontece? São iguais aos valores negativos, né? Porque, na verdade, o negativo aqui não vai ter. Quando eu elevo ao quadrado alguma coisa, ele acaba ficando positivo. Então, aqui eu tenho essa simetria no meu gráfico. Ele vai do domínio de menos 2 até 2 e a imagem de zero até 2. Beleza, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Foi uma das aulas que eu mais curti aí, porque aqui ficou bem claro o que eu sempre falo, ó. Na última aula, o que a gente fez? A gente ficou resolvendo o domínio. Ah, qual é o domínio? Qual é o domínio? Qual é o domínio? E agora o livro deu um passinho muito pequeno a mais.
qual é o domínio e a imagem. Tá? Então, você já tem que ter esse conhecimento anterior. E daqui a pouco, por exemplo, para resolver a questão 39, para resolver a questão 40, enfim, as próximas aí, o que você vai fazer? Você vai precisar da imagem também, tá bem? Outras coisas que eu poderia ter feito aqui para resolver medido a inclinação, calculado derivada, isso e aquilo, mas não precisamos de nada disso, né? Porque essa questão a gente consegue resolver ela tranquilamente ali na parte apenas da função e modelando ela, tá bem? Fazendo um esboço simples. Beleza, gente? Por enquanto é isso. Se você curtiu, deixa aí o seu curtir. Mas o mais importante, compartilha esse vídeo aí com a galera que é da sua faculdade, que é das exatas, tá? E comenta aí qual é a sua faculdade também, para eu conseguir ajudar vocês mais e mais e saber que esse vídeo está alcançando uma galera no Brasil todo. Beleza? Aquele abraço, a gente conversa. Tchau, tchau. Até mais.